Imagine descobrir que o próprio manual dado para preservar a vida foi transformado por uma força invasora numa arma letal contra a humanidade. É exatamente essa alegação chocante que o apóstolo Paulo faz sobre a lei de Deus no capítulo 7 de Romanos. E para destrinchar esse verdadeiro campo minado teológico, a nossa imersão de hoje vai decodificar este texto usando 3 dos maiores pesos pesados da exegese neotestamentária atual: Thomas Schreiner, Beverly Roberts Gaventa e Douglas Moo. É uma virada de roteiro assustadora, né? Porque o paradoxo central que torna este texto tão denso e tão fascinante é o fato de que a lei é, em sua essência, santa, justa e boa. No entanto, o pecado age como uma força de ocupação, sequestrando essa mesma lei que deveria guiar para a vida, a fim de produzir a morte. É uma subversão completa da expectativa judaica do primeiro século e o clímax de um argumento que Paulo vem construindo passo a passo. Exato. E para situar quem nos acompanha nesse estudo, a gente acabou de sair do triunfo cósmico da graça lá nos capítulos 5 e 6. Paulo provou que a graça superou o pecado e que o crente não está mais debaixo da lei. Aí, a tensão inevitável que surge na mente do leitor original e, provavelmente na nossa também, é a seguinte: se a graça triunfou e a lei ficou no passado, isso significa que a lei é algo inerentemente ruim? O código de Deus falhou? Essa é a grande acusação que Paulo precisa refutar. O capítulo 7 funciona como uma ponte literária e teológica muito crucial. Ele expande uma afirmação bem explosiva de Romanos 5:20, onde Paulo diz que a lei sobreveio para que a transgressão abundasse. Para defender o evangelho contra a acusação judaica de que abandonar a Torá seria um convite aberto à imoralidade, Paulo precisa provar que o problema nunca foi o código de Deus, mas sim a condição humana. E é aqui que os nossos 3 estudiosos entram, oferecendo ferramentas incrivelmente distintas para escavar o texto. Mas olha, antes de entrarmos no versículo 1, precisamos entender o DNA metodológico desses comentaristas. Conhecer a lente teológica de cada um é fundamental para entender por que eles discordam e como chegam a conclusões tão diferentes. Como a gente pode mapear o terreno entre Schreiner, Gaventa e Moo? O mapa é fascinante, porque ele ilumina facetas muito complementares. O Thomas Schreiner, ele leu o texto através da exegese histórico-gramatical com uma lente reformada bastante robusta. O foco dele recai fortemente sobre a antropologia e a experiência. Ele está interessado na fraqueza inerente da carne, sabe? A incapacidade humana de cumprir os mandamentos. Já Beverly Gaventa adota uma abordagem bem diferente, focada na retórica e no apocalíptico. Então, para ela, palavras como pecado e morte sempre aparecem com letras maiúsculas porque não são meras escolhas morais. São potências cósmicas, forças ontológicas que invadem e colonizam a criação. Isso, exatamente. Ou seja, a Gaventa está dizendo que o pecado não é só uma pisada na bola ou um erro de percurso. É quase como um vírus alienígena de ficção científica que invade o hospedeiro e usa o próprio sistema imunológico da vítima contra ela mesma. O pecado tem agência. Essa é uma analogia perfeita para a visão dela. E completando o trio, temos o Douglas Moo, que enquadra tudo isso na tensão da história da salvação. Ele observa a estrutura do argumento de Paulo como um grande quiasmo conectando os capítulos 5 a 8, onde o foco absoluto é a realidade escatológica do crente, vivendo entre as eras, do já e ainda não. Espera, só para quem não está tão acostumado com o jargão literário, essa estrutura em quiasmo é basicamente um sanduíche literário, não é? Onde o começo e o fim se espelham para destacar a carne principal, que está bem ali no meio. Sim, é uma ótima forma de visualizar a estrutura textual. E o já e ainda não é aquela ideia clássica de que já fomos salvos, mas ainda moramos num mundo quebrado. Precisamente. E o recheio desse sanduíche literário começa logo nos primeiros 6 versículos, onde Paulo introduz a metáfora do casamento para explicar uma verdadeira mudança de regime. A grande questão interpretativa aqui é como, exatamente, o crente é liberto da tirania da lei.
Paulo usa o âmbito jurídico familiar, argumentando que a morte de um dos cônjuges rompe o vínculo legal do matrimônio, deixando o sobrevivente livre para se casar novamente. O consenso mínimo entre Schreiner, Gaventa e Mu, assim, o alicerce de onde todos eles partem, é de que a união do crente com a morte de Cristo é o que realiza essa libertação. O crente morre para a lei através do corpo de Cristo para pertencer a outro. Mas a aplicação dessa metáfora leva os estudiosos para caminhos bem distintos. Fiquei muito surpresa com a ênfase da Gaventa. A Gaventa destaca incisivamente o conceito de mudança de regime. O argumento paulino demonstra que é ontologicamente impossível viver sob dois regimes simultaneamente, o domínio do pecado e o domínio de Deus. Dizer a uma audiência do primeiro século, totalmente imersa na cosmovisão judaica, que os crentes morreram para a lei é uma afirmação que, honestamente, soava como heresia. Com certeza. Era um choque cultural gigantesco afirmar que o marcador de fidelidade a Deus não era mais a Torá. Exato. E o Schreiner ele traz uma lupa para a engrenagem desse processo lá no versículo 5. Ele foca na expressão paixões pecaminosas, que no grego é patémata. Ele aponta algo perturbador. A lei não apenas falha em curar o pecado, mas de forma totalmente contraintuitiva ela estimula o desejo de pecar. A lei atiça a rebelião. Para usar um exemplo cotidiano, é como começar uma dieta super restritiva. No instante em que alguém diz, olha, é proibido comer chocolate, o cérebro parece deletar todos os outros alimentos do universo e a pessoa só consegue pensar em chocolate. A regra cria a fixação. É a mecânica da natureza caída em ação pura e simples. E em contraste a esse domínio da carne, o versículo 6 declara que o crente agora serve na novidade do espírito e não na velhice da letra. Para o Steinen, e o Mu concorda amplamente com isso, essa linguagem eco diretamente as promessas da nova aliança em Jeremias e Ezequiel. A velhice da letra representaria o Sinai, certo? Isso. Um código externo, encravado em pedra, que exige obediência, mas não oferece qualquer poder interno para cumpri-la. Já a novidade do Espírito inaugura o tempo escatológico esperado, onde a lei é internalizada e o Espírito confere o poder capacitador para a obediência. Mas se a lei tem esse efeito colateral bizarro de agir como um gatilho para o pecado, a conclusão óbvia de quem escuta o argumento pela primeira vez é, peraí, então a lei é ruim, a lei é pecado, e é exatamente essa bomba que Paulo tenta desarmar a partir do versículo 7. A resposta dele vem com um sonoro e veemente absoluto em grego, me genoito, algo como de modo nenhum. Para ilustrar que a falha não está no código, ele invoca o 10º mandamento. Não cobiçarás. A escolha desse mandamento específico pelo apóstolo é brilhante. A cobiça é um pecado invisível puramente interno. É a raiz invisível de todas as transgressões externas. O Schreiner faz uma análise muito minuciosa do verbo grego usado aqui, anesesan, que indica que o pecado reviveu. Ele argumenta que o pecado estava figurativamente morto, adormecido na biografia humana. Sim, mas quando o mandamento veio, o pecado saltou para a vida. Ele usa a imagem de uma fera predadora que estava à espreita, inerte e invisível no mato alto, e que salta sobre a vítima no exato instante em que a lei é proclamada. É um espelhamento claríssimo da narrativa do Éden. O mandamento proíbe o fruto, e a natureza caída imediatamente deseja o que foi vetado, provando que a essência da cobiça é a busca por autonomia longe do Criador. Então, a lei funcionaria literalmente como colocar uma placa de não pise na grama num gramado intocado. Antes da placa, ninguém nem ligava para aquela grama. Depois que a placa é fincada no chão, pisar ali vira uma tentação quase magnética. É essa a dinâmica. É essa dinâmica aliada a algo ainda mais sinistro que a Gaventa aponta. Ela sublinha a forte linguagem militar que Paulo emprega nessa seção. O pecado usa o mandamento de Deus para estabelecer uma base de operações. Lá no versículo 12, Paulo defende a honra da lei, dizendo que ela continua sendo santa, justa e boa. O choque teológico é que essa lei santa foi militarizada pelo pecado. Dá para pensar nisso como um exército invasor que toma conta de um hospital ou de uma escola infantil e transforma esse lugar num ninho de atiradores de elite.
O prédio original era ótimo, servia para cuidar de pessoas, mas a força ocupante corrompeu seu propósito para causar baixas. O problema não é a arquitetura do hospital, é um invasor. Uma excelente imagem. O pecado pega o que é divino e o instrumentaliza para a condenação, o que expõe a extrema malignidade do próprio pecado, e não qualquer defeito intrínseco na lei. E isso nos empurra, de forma inescapável, para o núcleo vulcânico do capítulo 7. Aquela seção dos versículos 13 ao 25. É aqui que a gente entra na maior e mais duradoura arena de debates das cartas paulinas. A pergunta de $1 milhão. Quem é o eu, o famoso ego miserável que grita repetidamente: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo está lendo o próprio diário antes de conhecer a Cristo? É um cristão recém-convertido patinando na fé? Ou essa é a descrição nua e crua da vida cristã normal e madura? Olha, as respostas dadas a essa pergunta moldam radicalmente toda a teologia pastoral e a forma como entendemos a santificação. A Gaventa, sendo fiel à sua lente apocalíptica, rejeita categoricamente a leitura puramente autobiográfica. O argumento intertextual dela é fortíssimo. Se olharmos para Filipenses 3, o próprio Paulo afirma que no que dizia respeito à justiça que há na lei, ele era absolutamente irrepreensível antes do encontro em Damasco. Ele não tinha essa crise de consciência aguda, esse dilaceramento interno enquanto era um fariseu. Ele achava que estava indo muito bem. A consequência lógica disso é que o eu de Romanos 7 não é uma confissão pessoal de falha moral do Paulo pré-conversão. Para a Gaventa, não. Ela argumenta que esse eu é uma figura retórica. Ela compara o eu de Paulo ao salmista dos salmos de lamento do Antigo Testamento. Mas agora esse lamento é transplantado para um conflito em escala cósmica. O eu é um território invadido. Ela aponta para o uso do verbo grego oikeu, que significa habitar ou residir. O pecado invadiu a casa humana e trancou o morador original no porão. Exato, e quando esse eu grita, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A palavra para livrar, riomai, evoca os grandes resgates do Antigo Testamento contra potências como o Egito ou a Babilônia. A grande tragédia retórica é que o inimigo opressor agora não é um império externo, mas a própria biologia infectada, o corpo desta morte. Mas o Schreiner não compra essa ideia de um drama puramente retórico, cósmico, certo? Ele traz a discussão de volta para o chão da experiência humana de uma forma muito mais pessoal. Com Paulo olhando retrospectivamente, mas de forma paradigmática, a experiência descrita reflete a história de Adão e a história de Israel debaixo do Sinai. Apoiando-se no trabalho do teólogo Will Timmins, o Schreiner defende que o texto não está descrevendo alguém perdendo a salvação, mas sim a condição antropológica inescapável do crente. Ele foca no termo sarkinos, que significa carnal ou feito de carne. Para o Schreiner, o texto expõe a limitação estrutural do corpo mortal que persiste no cristão antes da ressurreição final. É como um problema de hardware. O crente tem o Espírito Santo, mas ainda roda esse software divino num hardware danificado pela queda. Isso mesmo. A natureza humana carrega a densidade da carne. E o Douglas Moo, como ele atua como uma ponte ou um contraponto entre essas visões mais extremas da Gaventa e do Schreiner. O Moo traz a solução escatológica. Ele concorda com as pressões do pecado e com a fraqueza antropológica, mas ele enquadra a frustração descrita em Romanos 7 como o gemido da era intermediária. O crente foi justificado e transferido de reino no capítulo 6 e tem a promessa de ressurreição no capítulo 8. Mas no tempo presente, nesse entretanto histórico, a velha era teme não ceder espaço. O cristão vive com um pé no novo mundo e outro pé amarrado aos destroços do velho mundo. O que ilumina a dicotomia gritante do final do capítulo, a lei é descrita como espiritual, pertencente à esfera do Espírito de Deus, mas a natureza humana, mesmo a natureza daquele que foi regenerado e chora porque quer fazer a vontade de Deus, ainda carrega a carne. Observando as três posições, a gente percebe que todos concordam no alvo principal de Paulo.
Ele está aniquilando de vez a crença judaica de que possuir a Torá é equipamento suficiente para vencer o mal. O conhecimento intelectual da regra simplesmente não confere a energia motriz para executá-la. Isso sintetiza o propósito macro do texto na Carta aos Romanos. A lei foi um instrumento de revelação diagnóstica. Ela não é uma cura terapêutica. A partir do diálogo tenso dessas diferentes abordagens interpretativas, podemos consolidar o impacto da teologia de Paulo. Se fôssemos destilar toda essa complexidade cósmica, retórica e antropológica em uma única ideia central que a nossa audiência pudesse carregar, seria esta formulação: a lei revela o padrão de santidade absoluta, mas não fornece o poder para alcançá-lo. O pecado sequestrou essa boa lei para expor a nossa fratura humana, provando definitivamente que a resposta para o dilema moral nunca será um código de regras, mas a pessoa e o Espírito de Jesus Cristo. É uma síntese cirúrgica. E quando a gente transporta essa teologia da academia para o chão da realidade das congregações, as implicações práticas são simplesmente devastadoras para os nossos sistemas modernos. Nossa ponte de aplicação. O que essa batalha de conceitos, indo de invasões alienígenas do pecado até a fraqueza crônica do nosso hardware carnal, significa para quem está ouvindo hoje? Como isso muda a dinâmica de um seminário teológico, do aconselhamento pastoral ou do discipulado numa terça-feira à noite? Significa que a exegese profunda de Romanos 7 dinamita até os alicerces estruturais o legalismo evangélico contemporâneo. Existe uma força quase gravitacional nas igrejas hoje que tenta resolver o problema do pecado, prescrevendo mais regras, criando um policiamento comportamental mais rígido ou apelando para discursos emocionais focados em reativar a força de vontade do crente. Mas se Gaventa, Schreiner e Mu estão certos, agir assim é literalmente jogar com as cartas do inimigo. Porque o pecado adora cartilhas de regulamentos. Como vimos, ele usa essas regras como base de operações para despertar ainda mais a rebeldia. Então, tentar combater a carne usando a força da própria carne, através de métodos de controle comportamental, não é apenas ineficiente. De forma alguma. É uma receita garantida para frustração psicológica e para morte espiritual. É entregar munição nas mãos do atirador que invadiu o hospital. Exato. Essa passagem nos liberta da ilusão asfixiante do perfeccionismo cristão. Muitas vezes ensinamos subliminarmente que o crente maduro, aquele líder espiritual inabalável, é aquele que parou de lutar, aquele que atingiu um platô de pureza onde o mal não o atrai mais de jeito nenhum. Em Romanos 7, destrói completamente esse mito. Ação dentro deste corpo de carne não é um sintoma de apostasia ou falta de fé. É, na verdade, a marca registrada de um cristianismo maduro. É a postura de alguém que desistiu completamente do delírio de gerenciar a própria moralidade e agora confia inteira, exclusiva e desesperadamente na eficácia do Espírito Santo. É a diferença entre tentar se salvar nadando contra um tsunami gigantesco ou simplesmente se jogar no bote salva-vidas. Isso muda radicalmente o paradigma da comunidade cristã de um tribunal de condenação para um hospital de feridos. E para caminharmos para o nosso encerramento, o próprio peso das perspectivas que analisamos deixa uma provocação inquietante. Se as lentes da Gaventa e do Schreiner descrevem a realidade com precisão, se os nossos corpos ainda são, em grande medida, um território de fronteira, onde forças poderosas de morte e pecado operam violentamente para sabotar nossas boas intenções? E eles operam todos os dias, sem trégua. Exatamente. Como essa dura realidade deveria transformar a maneira como reagimos às nossas próprias falhas diárias e às quedas visíveis daqueles ao nosso redor. Não seria o momento de abandonarmos o nosso choque moralista, o nosso instinto de exclusão punitiva e substituirmos isso por uma dependência muito mais comunitária e radical da graça imerecida? Deixamos todos que acompanham a nossa análise de hoje com essa reflexão perturbadora. Pensem sobre o peso esmagador de viver sob códigos e a leveza radical de assumir a própria impotência. Mas a resposta definitiva para aquele grito desesperado do homem miserável buscando livramento
Felizmente, não fica sem resposta no porão de Romanos 7. No nosso próximo estudo, vamos cruzar as fronteiras gloriosas de Romanos 8, onde a condenação é finalmente para sempre aniquilada. Até lá, continuem mergulhando fundo no texto bíblico.